é hora da gente conversar sobre esse carro aqui, certo? Que na realidade é o carro que pertence à minha digníssima esposa. E o que é este carro? Este carro é um Audi A4 na configuração Avante, ou seja, perua, certo? Contrário ao senso da maioria das pessoas hoje em dia, minha esposa tem uma abominação por SUVs, né? E encontrar um carro que se adequasse a esta nova fase da minha vida, onde eu tenho um bebê e todas as tralhas ligadas a isso tudo, não seria fácil, certo? Porque primordialmente a gente sabe que peruas, apesar de despertarem os ímpetos mais íntimos dos entusiastas automotivos, costumam ser um legítimo fracasso de mercado, em especial aqui no Brasil. Então, sobraram pouquíssimas opções. O que você faz quando você precisa de utilidade, praticidade, mas ao mesmo tempo a sua esposa odeia SUV? Você procura uma perua. A Volkswagen não trouxe a última geração do Passat na configuração perua. Aí eu poderia utilizar os préstimos da Mercedes-Benz com a sua carroceria 205, ali a partir de 2014 e 15, que alguns anos trouxe a C180 perua, em outros anos trouxe a C200 perua, mas achar um carro desses é legitimamente difícil. E eis que me acorda o pensamento da A4, motor ali de baixo, 2.0 turbo, certo? Downsizing como manda o figurino atual, mas algumas particularidades muito intrigantes se a gente comparar com o equivalente BMW ou com o equivalente Mercedes. 2.0 turbo rendendo 190 cavalos, cerca de 32 kg de torque. Isso é notadamente mais vitaminado, por exemplo, do que o BMW 320i e o Mercedes C200. Mas tudo é perfeito? Não. E na hora que a gente for andar no carro eu vou explicar um pouco mais para vocês sobre aonde eu acho que as outras montadoras talvez tenham a mão melhor do que a Audi. Caixa de câmbio, nada a preocupar, uma dupla embreagem, dessa vez as embreagens ficam banhadas em óleo, 7 marchas, o famoso S-Tronic. Consumo supostamente equivalente, mas tem um grande porém nessa história toda. Como é carro da minha esposa e é carro de dia a dia, essa meninona aqui, ela é blindada, certo? Na 2019, a época que eu comprei ela tinha 4.500 km, blindagem feita sob a marca da Só Veículos, mas a blindadora subjacente que fez esse trabalho é a VRZ, que eu conheço o dono, é um grandíssimo amigo, então as coisas foram clicando. Blindadora conhecida, conheço o dono, e o carro, em especial 2019, e ainda em garantia, certo? Então, as coisas acabaram clicando muito bem. Certo? Eu vou levar vocês para conhecer um pouco o carro, afinal de contas isso é uma avaliação e contar. Por que eu não gravei antes esses carros, cara? Eu não gravei por um motivo muito simples. Porque eu acho que o carro do dia a dia, uma compra dessas, a gente precisa absorver e, obviamente, no meio do caminho entre a compra desse carro, também nasceu minha filha e minha vida, digamos que a minha agenda não é mais tão flexível. Em especial graças aos préstimos do Cartier e manter a grade do canal viva com o recém-nascido dentro de casa. E óbvio, se você quer comprar um carro do perfil desse A4, ou concorrente dele, me procura lá no Cartier, a minha assessoria, onde eu ajudo você a encontrar o carro dos seus sonhos. Bora dar uma circulada. Muito bem-vindos ao legítimo carro da minha senhora. Audi A4 Avante 2019, chave de presença, certo? O botão de liga da Audi fica numa posição bem aqui escondida. Né? Bom, ergonomicamente falando, esse é um carro muito interessante em vários aspectos e a gente vai passear agora para mostrar para vocês um pouco desses aspectos, né? Mas gosto muito, função auto-hold, preciso selecioná-la, certo? Freio de mão eletrônico, painel totalmente TFT, ou seja, completamente digital, e também tenho a hipótese de utilizar o Apple CarPlay no meu carro. Essa é uma daquelas coisas que eu falo da modernidade. Eu que só tenho carro velho, sinto um pouquinho de falta desse conforto, dessa amenidade. Uma coisa que me incomoda muito neste carro, que eu não vi antes, mas hoje não é mais um problema na minha vida, é que ele não tem rebatimento dos retrovisores e nem o sensor de ponto cego. Mas isso do sensor de ponto cego eu sei que é exclusivo dessa versão, né? Pesquisando um pouco para 2019, eu vi que a Audi não trouxe muitas versões desse carro, a não ser essa S-Line, certo? Que é um pacote intermediário de opcionais. Tem uma câmera de ré que, na minha opinião, como eu posso dizer,
A resolução não é lá essas coisas, e eu tenho uma ligeira sensação que existe um delay entre o que se passa com o carro e o que é transmitido para cá. Mas volante completamente assistido eletricamente, muito leve, muito fácil. Esse carro, por ser a versão S-Line, com volante com base chata, né, que muitas pessoas adoram e gostam. Em termos de modo de condução, quando a gente vai no Drive Select aqui no painel, a gente tem os modos Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic e o Individual. Clássica moda áudio, o Individual me permite escolher os parâmetros que mais me agradam em cada um dos outros modos e deixá-lo pré-configurado para mim, né? Mas, confesso, gente, a pegada desse carro, apesar dela ser uma S-Line e tal, muitos acabam se atraindo por ela ter essa alma, esse design, essa característica de acabamento e ergonomia mais voltada para a esportividade. Ela é menos conservadora, né? Mas dinamicamente falando, ela não é essencialmente um carro com um comportamento que lembra remotamente a esportividade. Ela não tem essa pegada, tá? Então eu acabo usando esse carro, até minha esposa também acaba usando esse carro no modo Efficiency, certo? Não digo para vocês que é um modo completamente letárgico, mas isso é uma coisa que eu tenho falado nos últimos anos. A indústria automobilística, de maneira geral, conseguiu colocar nos automóveis mais modernos um modo mais eficiente que não fosse tão ruim de resposta de câmbio, resposta de acelerador, entre outras coisas, né? Mas, em termos de colocar as coisas no chão, né? Eu não quero transformar isso num vídeo entusiasta, porque se você compra um carro desse, não necessariamente você é um entusiasta automotivo. Você compra esse carro porque você quer tecnologia, porque você quer refino de materiais, porque você quer um carro tecnológico, você quer um carro que vá te servir no dia a dia, né? E é por essa razão e outras que a tração traseira está morrendo. Mas não há como negar que, do ponto de vista da engenharia, existe uma ineficiência inerente ao carro tração dianteira, que a tecnologia, a engenharia vem melhorando muito, mas não há como negar que quando você tem que o eixo dianteiro tanto é utilizado para movimentar o carro quanto para virar o carro, que é simplesmente muitas coisas acontecendo numa parte só do veículo. E no tração traseira, naturalmente, você tem a motriz vindo do eixo traseiro e as rodas dianteiras apenas se encarregando de virar o carro. Como que isso se traduz no dia a dia? Você fala, não, Corny, você está exagerando, isso é coisa para você, que gosta de esportividade, bababi, bababá. E eu entendo, mas existem pequenas circunstâncias no dia a dia, como tirar o carro da imobilidade, que eu particularmente ainda acho que você, motorista normal, estaria melhor servido com um carro tração traseira. E quando que são essas circunstâncias? Por exemplo, quando você vai sair de uma rampa de garagem, né? Infelizmente, um outro aspecto é quando você tem a tração dianteira, o eixo da frente acaba tendo que puxar todo o carro que está atrás. Quando você tem a tração traseira, o eixo traseiro empurra a massa do carro. Naturalmente, a transferência de peso nessas circunstâncias, né, quando você acelera, o peso do carro tende a ir lá para trás. Quando você freia, o peso tende a ir para frente. Quando você tem o carro tração dianteira, você, especialmente numa circunstância de subida, você tem esse momento onde a transferência de peso vai para trás e a roda da frente acaba fazendo mais esforço. E isso, meus amigos, se traduz numa coisa que eu particularmente acho um pouco grosseiro, né? Um cenário clássico, bucólico, de gravações, né? Belotti Ring, a PC também grava muito por aqui. Mas, de maneira geral, esse é um aspecto que muitos de vocês, sem ter experiência com o carro tração traseira, talvez nunca irão se incomodar de verdade. Mas, se você já andou de BMW Série 3, especialmente, que costuma colocar mais os sentidos ao flor da pele, você vai sentir falta deste refino, sim. E a melhor maneira de eu explicar isso para vocês é pegando uma subida, certo? E eu vou fazer isso agora. Que é aqui, por exemplo, parei aqui, estacionei. Vamos dizer que eu quero exigir um pouco mais do carro. Estou com o Auto Road selecionado, certo? E é nessa hora, ó. E nesse momento que todo o peso está lá atrás, justamente você acaba forçando o eixo dianteiro a ter que trabalhar por mais tração. Você tem muito delay
muito atraso nesse aspecto de você dar um comando e o carro responder. Não estou falando do delay do acelerador. E esse tipo de delay é o delay que faz com que muitos motoristas mais convencionais tendam a criticar o conjunto de um carro. Eu lembro notadamente que muitas pessoas mais normais e não ratos cupim de aço reclamavam que o antigo Jetta 2.5 ele era mais responsivo do que o então lançado 2.0 Turbo, porque as pessoas mais normais não estavam tão acostumadas a lidar com um motor que tem turbinas, e motor com turbina naturalmente tem turbo lag. Então, é o conjunto da obra, certo? Bom, esse para mim, meus amigos, é o principal pênalti deste automóvel. É a coisa que mais me incomoda. Talvez não vai incomodar grande parte de vocês. A gente sabe, por natureza, que os Audi sempre tiveram uma resposta ruim de acelerador. Não tão ruim quanto o da Mercedes, né? Mas tanto a Mercedes quanto o Audi aprimoraram. Esse carro incomoda, eu estou no modo Efficiency. O Efficiency, meus amigos, é pensado justamente em você que quer consumir menos combustível. É justamente o modo no qual esses carros são testados e a montadora declara um consumo de combustível médio. E isso me leva a um outro aspecto, porque eu já zerei algumas vezes o consumo desse carro para justamente ter uma visibilidade, porque afinal de contas é um carro downsize, certo? 2.0 turbo, né? Aliás, o próprio motor da Audi rende 190 cavalos, 32 kg de torque, um pouco mais do que o equivalente Mercedes e BMW. Eu estava esperando um carro que fosse ser menos beberrão, e não é o caso. Esse carro é bem beberrão, para minha humilde opinião, né? Em especial, eu sei, o carro é blindado, e carro blindado tem ainda mais peso. Talvez todas essas características que eu disse para vocês façam muito menos sentido quando a gente estiver falando de um carro desse não blindado. Eu vou botar o carro aqui no modo Dynamic. Dynamic é o modo mais esportivo do carro, automaticamente a gente entra em mais esportividade. Se eu cambiar as borboletas, eu tenho as respostas manuais. Vão reclamar do câmbio? Não, gente. Câmbio de dupla embreagem é bom pra diacho. É um pouco mais conservador do que uma aplicação completamente esportiva. Esse câmbio, ele é calibrado para se comportar como uma caixa automática e não necessariamente para despertar os sentidos mais emocionais de vocês. Apesar de ser uma S-Line. Aliás, esse design todo que vocês estão vendo, que o carro é completamente black. Algumas coisas eu sei que foram escolhas pessoais do antigo proprietário do carro, né? Eu sei que a Audi vendia o S-Line com um acabamento black, certo? Mas as rodas completamente pretos, os badges completamente pretos, isso acredito ter sido uma customização do antigo proprietário. Mas o mais curioso dessa história toda é se você acha que nós mantivemos o carro dessa forma por um capricho, né? Porque, aliás, porque nós somos meio preguiçosos. Não, minha esposa adora carros completamente all black. Quando minha E46 tinha rodas pretas, ela simplesmente achava maravilhoso. Então ela gosta, o carro é de uso dela, então não me julguem, julguem ela. Expliquem para ela, quem sabe ela leia os comentários e entenda que carros completamente pretos envelhecem, né? Mas é isso, né? Eu gosto da ergonomia do carro, conforto, acerto de suspensão. Esse carro, o antigo proprietário, colocou pneus com um perfil um pouquinho mais rechonchudo, tá? E isso se traduz num carro que tem um molejo de suspensão um pouquinho maior, tá? Perde-se um pouquinho quando o assunto é a dinâmica, curva, mas sério mesmo que você quer fazer curva com esse carro, gente, não faz sentido nenhum. Ele não é péssimo nisso, mas ele se digna a fazer um trabalho ok, né? Se você quer um pouco mais de dinamismo nessa categoria de automóvel, eu vou te informar que o seu automóvel é um BMW, não é um Audi, não é um Mercedes, não é nem um Passat, certo? Mas você não tem feedback, esse que é o ponto. Especialmente quando você está fazendo curva, aqui o carro sente. Blindado, meu amigo, blindado, ainda mais um carro desse que é uma perua, acaba tendo uma área envidraçada ainda maior por causa do último quadrante ali, onde seria a coluna C. E grande parte do peso de uma blindagem vem da área envidraçada. Mas você sente esse peso extra?
Não porque o carro está mais carregado, as pessoas falam, o carro fica mais pesado. Claro que fica, mas ele ainda fica dentro da carga útil que ele pode carregar. O que acontece é deslocamento do centro de gravidade do carro. Ou seja, de repente ele tem essa área envidraçada que pesa muito. Esse carro ainda tem vidros Protector Evo, que é um bom vidro, né? Não delamina com a facilidade de um AGP B33 ou IB33, espirrou, delaminou. É um vidro bom, longevo, com boa garantia e não é o mais grosso do mercado. Mas não tem como negar que ele acaba afetando, sim, a dinâmica do carro. Aqui dentro da cabine, meus amigos, como eu disse para você, ergonomicamente eu acho que esse carro é muito inteligente, certo? Eu gostaria muito de mostrar para vocês, no entanto, um dos maiores defeitos desse carro, na minha sincera opinião, que é onde eu acho que a Audi está bem perdida no seu jogo. Que é, muitas pessoas entram num carro desse e se incomodam absurdamente com o sistema de start-stop. E eu, particularmente, nunca fui tão incomodado com isso, desde que ele fizesse um efeito prático de verdade de consumir menos combustível. Mas da BMW nova, da G20, é um negócio completamente imperceptível. Meu sogro tem uma C200, meus pais têm uma C250 e o sistema não chega a me incomodar, certo? Por algum motivo sólido, ele não está acionando o start-stop. Mas o que eu queria mostrar para vocês é, especialmente em circunstâncias que você está no auto-hold e você precisa sair da imobilidade, você tem uma letargia muito grande entre o momento que você aperta o freio, trava o carro e aí você resolve sair. Quando você junta isso com a questão do start-stop, é letargicamente incomodante e com um outro pênalti muito grande. É ruidoso, o acionamento, você sente o motor religar, você sente uma vibração na cabine, não é uma experiência imperceptível, se faz muito notável. Então esse, para mim, a tecnologia de start-stop da Audi é de longe o pior da categoria dela, certo? Né? Qualidade de construção, acabamentos, materiais, eu diria para você que você não abre mão de absolutamente nada ao comprar o Audi em relação aos demais concorrentes. Muito pelo contrário, obviamente a central de multimídia, o MMI da Audi aqui não é touch, você tem que comandá-la pela rodela aqui, mas é tudo muito fácil, muito instintivo, é um dos sistemas mais pensados em iniciantes, certo? Lamentavelmente o Apple CarPlay é via cabo, não é via Bluetooth, isso só a BMW oferece por enquanto. Mas assim, algumas questões ergonômicas, por exemplo, eu acho que o encosto de porta para mim acaba ficando um pouquinho baixo aqui pro cotovelo. O central você tem como ajustar a altura e aí sim fica perfeito, né? De maneira geral, é um carro muito confortável, com equilíbrio bem macio, bem não estressante, bem tranquilo de utilizar. O principal problema, a meu ver, está quando você quer exigir, quando você quer se divertir. E aí eu acho que esse carro não é exatamente o melhor da categoria. Pelo contrário, eu acho que é uma rivalização muito grande com a Mercedes-Benz, de qual deles é mais monótono, tirando as versões AMG. Nós estamos falando de produtos normais. E isso me leva a uma constatação muito intrigante, né? Audi tem uma linha RS que é simplesmente sensacional. Mercedes tem uma linha AMG que é simplesmente sensacional. Mas eu acho que essas linhas mais esportivas, elas estão tão desconectadas do que são os produtos mais normais, que é uma coisa que, por exemplo, nesse aspecto eu tenho que tirar um pouquinho o chapéu mais uma vez para a BMW. Certo? Que eu não vou mentir, eu acredito que a BMW, de todos esses carros, hoje, nesse momento, é o que envelhece pior, é o que possivelmente vai dar mais trabalho para você conforme os anos passem com manutenção. Mas eu sempre falo que isso também é fruto de uma coisa que o BMW ele atrai o pior de você quando você está dirigindo. Você dirige um BMW de maneira mais espirituosa, certo? E isso se reflete no estado de conservação de todos esses carros. De maneira geral, meus amigos, é um baita automóvel. É prático, é utilitário, é tecnológico. Na minha humilde opinião, é um carro bonito de ver. Não tem como discutir e falar, esse carro é feio. Não, não é. Nenhum vocabulário o A4 Avante é um carro feio. Pelo menos assim, beleza, uma parte subjetiva. Pra mim, eu acho muito legal. Mas é isso. Pequenas coisas, então, que assim, do dia a dia. A tração dianteira, pra quem acostumou com a tração traseira, talvez vá sentir meio que rebaixado em termos de experiência. O start-stop. De resto, cara, porta-malas, espaço interno desse carro é brilhante.
E aí vem a pergunta, né? Pô, Corne, pelo dinheiro, por que você não comprou uma Tiguan Allspace R350? Né? Provavelmente seria o carro mais sensato, tá? Era o carro que eu mais queria comprar, mas minha esposa acha o carro insosso, feio, sem graça, e ela não gosta de carros altos, o que faz dela uma raridade. Agora, se você precisa de um carro prático, utilitário, que dá para carregar muita coisa, levar 4 adultos, tralha de bebê, e não quer comprar um SUV, o A4 Avante está sozinho no mercado. Talvez a BMW planeje trazer um novo Série 3 perua em algumas quantidades limitadas para ver se o mercado digere bem, e nós sabemos que não vai digerir bem. Talvez vá digerir bem porque vai vir acompanhada do termo série limitada a 30 unidades. Mas essa é a realidade. E vamos ser sinceros, se há uma montadora que manja do assunto perua, que tem uma tradição de trazer peruas, esta é a Audi, certo? Os grandes esportivos da escola Audi, todos eles são peruas, tirando o R8, RS2, RS4, RS6. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado, né? Confesso que eu esperava que esse carro fizesse mais do que 6 km por litro no ciclo urbano. Já fiz alguns tanques de gasolina com o carro e vou te ser sincero que em todas as ocasiões, zerando, tudo bem, é uma circunstância de trânsito intenso, eu sempre não consigo fazer mais do que 6 km por litro. Faz parte do show. Confesso que esperava um pouco mais de eficiência, certo? Mas é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ficado elucidativo, né? Que tenha ficado bem evidente as razões pelas quais nós compramos esse carro. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like, conhecer o canal agora, inscreva-se, ative a notificação no sininho. E bom, se você chegou até essa tela final, vocês podem ver, vou colocar o vídeo da antiga 118i. Aquilo era um puta de um automóvel divertidíssimo, a despeito de não ser uma proposta completamente esportiva. Muito obrigado e até a próxima.